Eu queria falar sobre cartografia, que era um dos temas da apostila do caderno do aluno, que trata os diferentes tipos de representações cartográficas, os elementos, os símbolos e as representações que os constituem. E para isso, eu queria tratar sobre as convenções cartográficas e diferentes tipos de projeções utilizadas para a representação dos objetos postos na Terra, ou ainda para representar os continentes, os países, as cidades, os estados, o mapa mundi, a projeção azimutal, a projeção de Mercator, de Peters, a projeção planificada, cônica, cilíndrica. Quais são essas representações? Qual é a utilidade, né? Quando se constrói um mapa ou ainda um croquis, qual a intencionalidade que se tem por trás da produção daquela carta? A palavra cartografia significa a descrição de cartas. Se você pegar o prefixo, o sufixo, a raiz, a cartografia, então, é uma ciência ao qual a geografia se apropria para representar os fenômenos que se põem, que de fato acontecem e que estão postos sobre o globo terrestre. Toda vez que vai se produzir um mapa, existe uma intencionalidade por trás da produção daqueles mapas, né? Existem elementos que o constituem, e dominar os meios quais os mapas são construídos é essencial para isso. Por quê? Porque às vezes os mapas apresentam erros nas suas projeções, né? Existem também erros na utilização das cores, por exemplo. Eu vou representar o mapa quantitativo e utilizo cores variadas para representar o mapa quantitativo, ao invés de utilizar uma cor monocromática, uma escala monocromática, a partir de uma cor, ou seja, utilizá-la da cor do tom mais claro ao tom mais escuro, mais intenso, para representar a intensidade que se modifica sobre um determinado território. Por exemplo, eu quero representar a quantidade de pessoas que fumam um determinado tipo de cigarro ou narguilé em uma determinada região. E aí eu vou distribuir a representação do uso dessa substância, né, no território paulista, na cidade de São Paulo, que tem aproximadamente 20 milhões de habitantes. Então, em que parte as pessoas fumam mais tabaco, em que parte elas utilizam mais o narguilé. Então eu posso representar com uma cor que vai de uma intensidade mais clara para uma mais escura. A cartografia, o Yves Lacoste, que nasce em 1929, que escreveu aquele livro, A Geografia Serve em Primeiro Lugar para Fazer Guerra, ele é francês, ele vai tratar ali naquele livro sobre o aspecto geopolítico que existe por trás da representação cartográfica, da intencionalidade de se representar e de se utilizar com uma finalidade de dominação ou do exercer o poder sobre um outro objeto. Então, pensar que que a cartografia é utilizada aí a partir do início do século XX, pensar que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 19, depois a Segunda de 1919 a 45, e o desenvolvimento das técnicas utilizadas para georreferenciamento, a fotografia aérea, a fotogranulometria, e aquilo que podia ser utilizado como representação do espaço, dos territórios, até por conta de questões de conflitos armados. Nesse momento, então, eles passam a pensar maneiras de se representar esse território. Então, os cartógrafos que surgem vão representar esse espaço com uma finalidade geopolítica, de dominação de um outro território, da dominação de um outro povo, da representação de recursos energéticos, como era feito no início da história da humanidade, onde se utilizava o mapa de Garsur, na Babilônia, os Jardins Suspensos, a representação dos recursos energéticos através da utilização de bambus, o traçado de caminhos marítimos. No mar também era utilizado bambu. Então, qualquer pessoa pode produzir um mapa, pode produzir um croquis, uma representação. Ele precisa utilizar
uma escala para representar aquele determinado objeto, ou ainda ele pode utilizar um software como o Springer, o ArcGIS. Você tem uma porção de outros softwares que podem ser utilizados para representação, para criação de layers, na verdade, de shapes, que vão representar a distribuição de determinados fenômenos sobre a superfície terrestre. Então, esse significado acentuado da cartografia enquanto utilitarista, no sentido geopolítico, ela foi utilizada para construir, reconhecer e conquistar e estabelecer o poder sobre um determinado território. Conhecer a linguagem cartográfica e a cartografia, demonstrar índices de alfabetização em municípios, distribuição populacional sobre determinado território, consumo, utilização de internet, a representação, por exemplo, do Covid-19, que já existem cartógrafos representando a distribuição do contágio da doença no mundo sobre os continentes, é de fato eficaz quando se é feito e comunicado com clareza, né? Se eu consigo, por exemplo, utilizar cores diversas para representar objetos diversos sobre um território, por exemplo, eu quero representar vários fenômenos sobre um território diferente, senão ele então é qualitativo e não quantitativo. Então, quantas pessoas eu posso pensar numa determinada área, por exemplo, fazem uso de sandálias e não de calçados, de tênis. Eu quero representar, por exemplo, o estilo da qualidade de vida daquelas pessoas, a alimentação. Eu quero representar, por exemplo, quantas pessoas, religiões diferentes. Eu posso utilizar, então, cores diferentes para representar esse fenômeno. Ela seria então, caracterizada como uma representação qualitativa e não quantitativa. O mapa ele quer fazer uma comunicação imediata e ele faz através dos símbolos que ele utiliza, esses símbolos são chamados de convenções cartográficas. As convenções são determinadas pelos cartógrafos, então há um encontro geralmente desses cartógrafos em convenções internacionais na Europa, onde eles determinam um padrão de utilização de determinados símbolos. Por exemplo, o azul para representar a água, o verde para representar as florestas, os biomas. O azul também é utilizado para representar os rios, né? As cachoeiras, os grandes reservatórios de água, as represas. Pensar também nos lagos, as lagunas. O azul também eu posso utilizar também para representar um outro fenômeno, mas isso traria uma confusão mental na hora de ver esse azul. Ao invés de estar sendo utilizado para representar a água, ele está sendo utilizado para representar um fenômeno. Por isso, então, é criado esses símbolos, uma padronização dos símbolos no mundo inteiro, e isso é acordado dentro dos consensos dessas convenções, desses encontros entre os cartógrafos, para que haja, então, uma padronização das informações. A cruz vai representar igreja, ou ainda você tem a representação de hospitais, o cemitério, as linhas de trem, as ciclovias, rodovias. Existe um símbolo a ser utilizado para a representação de cada um desses fenômenos sobre a superfície terrestre. Ok? Então é pensar, será que um bom mapa tem erro? Que erro ele apresenta? Antes de ler o mapa, você deve olhar o título e depois a legenda. Fica mais fácil para entender os símbolos que estarão dispostos na representação cartográfica, ok?